Olá pessoal, é o professor Marcelo Belloni. Nós vamos falar aí mais uma vez sobre mecânica dos solos 1. Especificamente agora a gente vai falar sobre o tema de índices físicos relacionado à análise granulométrica. A análise granulométrica consiste em a gente separar o solo em partículas de diâmetros parecidos, no qual a gente vai dar nomenclaturas diferentes para esses diferentes tamanhos de partícula. Então, condicionando a porcentagem em peso que a gente tem de cada tipo do solo, a gente consegue dar nome a esse solo. A análise granulométrica ela é realizada pela NBR 7181 e dentro desse ensaio a gente tem duas fases distintas, que é a fase de peneiramento, utilizado para a parcela de solo grosso, e a parte de sedimentação, que é utilizado para a parte do solo fino durante o ensaio. Através do resultado obtido no ensaio, a gente traça uma curva de distribuição granulométrica que é muito importante para a gente classificar o solo, porque a gente consegue estimar ali propriedades muito importantes do solo. Pode ser base aí para a gente determinar o solo ideal para se utilizar num filtro, numa base estabilizadora de barragens, situações de capilaridade, situações de permeabilidade e até mesmo resistência. Então a gente tem várias aplicações para a curva granulométrica. Essa distribuição de partículas de acordo com seus tamanhos, que na mecânica dos solos é tratado como diâmetros equivalentes, ela tem várias escalas. No Brasil é muito comum a gente utilizar a escala da NBR 6502, que fala, por exemplo, que o matacão é um tipo de solo de rocha, né, que tem um diâmetro maior do que 200 milímetros, a pedra de mão de 60 a 200 milímetros, o pedregulho tem o pedregulho fino de 20 a 2 milímetros, a areia de 0,06 milímetros a 2 milímetros, o silt de 0,02 a 0,06, a argila, diâmetros menores do que 0,002. Então esses diâmetros aí vão condicionar o tipo de solo que a gente tem. A gente tem várias tabelas como essa, né? A gente tem a tabela do MIT, a tabela da ASTO, a tabela do DR. Cada tabela condiciona valores diferentes para uma diferença de partículas. Tem algumas partículas que falam que o silt é 0,075. Então, essa classificação vai depender diretamente do uso que vamos fazer e qual escala foi pedido na análise. A curva granulométrica, então, indica a porcentagem em peso que a gente tem do solo para cada diâmetro de partícula existente. Essa distribuição é apresentada num gráfico semilog pelo diâmetro da partícula retida na peneira, né? Como mostrado aí, a gente tem o diâmetro da partícula em log e a porcentagem do que passa aí. A curva traçada, a gente pode perceber nessa curva que na divisa que a gente tem entre argila e silt, quando eu toco a curva, eu consigo ver que eu tenho 7% de areia, né? Nesse momento já ficou retido 7%. Quando eu vou condicionar o silt, eu vejo que o silt está entre 50% e 7%. Então eu tenho 43% de silt. A areia está lá com 97 menos os 50 que já tem do silt e da argila, 47% de areia. E 4% é 3, alguma coisa por cento de pedregulho, porque o total tem que ter 100, né? Por arredondamento aí acabou não fechando. Então, quando a gente vai analisar essas curvas, a gente vê que uma curva parecida com a curva A é uma curva de solo uniforme, quer dizer que o solo tem praticamente só o mesmo diâmetro de partícula. Quando a gente tem um solo como o solo da curva B, a gente tem um solo bem graduado. Esse solo tem partículas de vários diâmetros, então ele é um solo bem misturado. A gente pode ter ainda um solo mal graduado, que é aquele que falha, que falta
diâmetros de algumas partículas. Ainda no slide anterior, só para complementar a informação, quando a gente tem essas porcentagens, a gente pode, de maneira grosseira, classificar esse solo como uma areia siltosa com presença de argila. Então é muito comum a gente utilizar dessa classificação, dessa curva granulométrica, para classificar o tipo de solo. Alguns parâmetros a gente consegue obter na curva granulométrica, como o diâmetro efetivo. O diâmetro efetivo é aquele que condiciona 10% da amostra retida no elemento. Outra informação que a gente consegue obter pela curva granulométrica é o coeficiente de uniformidade ou coeficiente de não uniformidade. Esse coeficiente CU, ele é dado pelo diâmetro obtido para 60% retido na peneira e para o diâmetro de 10% retido. Se o coeficiente de curvatura for menor do que 5, o solo é uniforme. Eu tenho praticamente somente partículas do mesmo diâmetro. Se tiver entre 5 e 15, o solo é mediamente uniforme. Se for maior do que os 15, o solo é não uniforme. A gente consegue determinar também o coeficiente de curvatura. Esse coeficiente ele consegue identificar se tem descontinuidade de material, se tem algum diâmetro de partícula que está faltando ou se tem um elevado número de grãos de alguma partícula. O coeficiente de curvatura vale o diâmetro de 30% retido ao quadrado dividido pelo diâmetro de 60 vezes o diâmetro de 10. Vamos fazer aqui um exemplo. Olha só, pega essa curva granulométrica da tela. Quando a gente condiciona 30% retido, a gente vê que o diâmetro relativo a 30% retido é 0,1081. O diâmetro relativo a 60%, ele vale 0,1995. E relativo a 10%, vai valer 0,0272. O coeficiente de curvatura CC, então, vale o diâmetro de 30 ao quadrado dividido pelo diâmetro de 60 vezes o diâmetro de 10, dá 2,2. O coeficiente de não uniformidade de 60 dividido por D10, 7,3. Solo mediamente uniforme com coeficiente de curvatura 2,2. Então ele é tratado como um material bem graduado. Quando o coeficiente de curvatura é menor do que 1, há falha de algum determinado grão. Por exemplo, aí nesse outro diagrama, pegou-se os valores igual aos anteriores para o D60, D30 e D10, viu que o coeficiente de uniformidade ou de não uniformidade é exatamente igual ao anterior, porém o coeficiente de curvatura agora vale 0,5 e a gente pode identificar que realmente nesse trecho há a falta de um diâmetro específico de solo. Quando o coeficiente de curvatura é maior do que 3, há uma grande uniformidade no centro da curva, como mostrado aí. Achamos o D60, o D30 e o D10. O coeficiente de uniformidade continuou sendo o mesmo 7, porém o coeficiente de curvatura 5. Então a gente consegue estimar esses parâmetros da curva granulométrica através da curva granulométrica. É muito importante então na condição de conhecer, de tentar identificar algum comportamento ou alguma propriedade do solo. Obrigado.